Eu não sei se é inédito na história da ONU, né? Que a ONU vai completar 80 anos ano que vem, mas no caso, depois do fim da União Soviética, 1991, que aí virou só a Federação Russa, que eu acompanho a história, nenhum ministro das Relações Exteriores da Rússia, que voltou a se chamar Rússia, tinha presidido o Conselho de Segurança. Eles estabeleceram uma norma. O Conselho de Segurança é um órgão absolutamente antidemocrático. É preciso todo mundo conhecer como funciona, né? São 15 membros no Conselho, de um total de 193 países. 10 membros deste Conselho são rotativos, têm mandatos, 2 anos. O Brasil, neste momento, ocupa uma cadeira rotativa e tem 5 membros que nunca mudam. Como disse o Lula hoje lá na Espanha, esses órgãos foram formados tem 80 anos e o mundo mudou nesse período, mas os membros do Conselho de Segurança continuam os mesmos. Né? A China, que entrou um pouco depois, quando Carter reconheceu a República Popular 79, antes era Taiwan, que não representa a China, mas não integrava o Conselho de Segurança. Então, um ministro das Relações Exteriores russa presidiu o Conselho, mesmo que por um mês só, e aí a presidência é rotativa, e eu dizia que ele não é democrático, porque se você puser uma coisa em votação lá, qualquer moção, e tiver 14 votos a favor e um contra, olha, 14 a favor, um contra é 90 e tantos por cento, mas se esse um que levantar a mão falar contra for um dos que tem direito a veto dos 5, perdeu. Então, o ineditismo, este episódio inédito, ao lado dele estamos vendo o Guterres, que é o secretário-geral. O Guterres é um cara interessante, ele vem de uma trajetória centro-esquerda, progressista, ele se diz socialista, etc., mas ninguém chega à Secretaria-Geral das Nações Unidas sem a bênção dos Estados Unidos. Então, faz-se muita concessões. Aquele careca que vocês estão vendo ali atrás é o representante permanente da Rússia no Conselho de Segurança. O Lavrov veio para os Estados Unidos especificamente por uma questão de simbologia para abrir o mês da presidência russa. Mas ele não vai ficar um mês em Nova York, e aí a presidência vai para este. Agora me fugiu o nome dele, mas é o careca que está ali atrás, que é o representante permanente, que é um diplomata muito bom, tão antigo quanto o Lavrov, e veio da época da União Soviética. O Lavrov, é preciso dizer, é um homem de 73 anos, 74 anos, e começa a carreira diplomática com 21. É parecido com o Celso Amorim. Celso Amorim é um dos mais antigos diplomatas ainda em atividade. Talvez tenha ido para a aposentadoria, mas continua exercendo a diplomacia. Né? Ele é assessor especial do presidente Lula. Né? E o Lavrov começa em 71, 72, que era ainda a União Soviética, só acabaria 20 anos depois disso. Então, ele não quer dizer que, sendo diplomata soviético, ele era automaticamente membro do Partido Comunista, diferente do Putin. O Putin entrou no partido 3 anos depois que ele começou a carreira diplomática. Entrou em 75 e o Putin foi membro do partido. Ele, na biografia que eu tive acesso, não consta isso. Mas é um diplomata respeitadíssimo. E o importante, Conde, é o conteúdo do discurso que ele fez. E vários órgãos que eu estudo e pesquiso no jornalismo internacional, portais internacionais que não são polarizados pelo Ocidente, portais do Oriente, vamos dizer, deram manchete destacando frases especiais que ele falou. A que mais me chama a atenção é a seguinte: ninguém deu o direito para o Ocidente, que é uma minoria, falar em nome da maioria do mundo, né? E é o que ele quer dizer com isso? Quando se fala Ocidente, está querendo dizer Estados Unidos, Canadá, União Europeia, e não toda ela, Japão, Austrália e alguma coisinha a mais. Todo o resto, que é 2/3 da humanidade, não está representado no Ocidente, nem na tal comunidade internacional, que às vezes a mídia usa o termo comunidade internacional, está chocada com tal coisa, né? Quem é comunidade internacional? É os Estados Unidos, né?
E os Estados Unidos não representa nada hoje, ao contrário, um país decadente com uma moeda em questionamento. Então, o dólar gradativamente vai perdendo a sua hegemonia. O presidente Lula foi brilhante, ainda que alguns analistas do nosso campo não tenham gostado da frase dele, mas ele usou o termo desdolarização. Nós precisamos desdolarizar o mundo, isto é saudável, isto é extremamente positivo. Eu acabei de ver um despacho de umas agências do campo oriental. A Rússia tem um cartão de crédito, o Conde, você sabe que os nossos só podem ser Mastercard ou Visa, né? O Elo não tem a dimensão, o Elo é mais um cartão brasileiro, não tem a dimensão. Mas a Rússia tem um cartão só deles, que é o RUS, é um nome de 5 letras, começado com RU. Só vale na Rússia, né? Mesmo antes das sanções, ele não era um cartão internacional. Hoje a Índia, que tem 1,3 bilhões de habitantes, declarou que está implantando todos o comércio da Índia vão aceitar o cartão russo. No meio do auge das sanções, a Rússia amplia o uso do seu cartão de crédito, que agora passa a ser mesmo internacional. E mais do que isso, a Índia declara que está participando de um sistema de transferência eletrônica de fundos nos moldes do SWIFT. Você conhece o SWIFT? Ele só funciona em dólar, ele existe desde 72, há 50 anos, e a Rússia foi banida disso. Eles estão criando um novo SPFH, que vai fazer a transferência. Eu estou estudando este mecanismo, não há muitas fontes de informação. Ele começou a ser implantado na Eurásia. Esse convite que o Lavrov trouxe, entregou na mão do presidente Lula, pedindo para o Lula visitar a Rússia, feito pelo presidente Vladimir Putin, é para este Fórum Econômico de São Petersburgo, agora em junho deste ano. Ele acontece todos os anos. E aí reúne, então, essas economias da chamada Eurásia. A China ainda não está, que me consta, integrada nesse novo sistema. Eu ainda não tenho a informação precisa, mas eles estão construindo um sistema que possa aceitar mais do que uma moeda, inicialmente, né? Então, e o Lula falou isso na visita, não sei se você percebeu, quando ele mencionou a moeda com a Argentina, que é uma moeda contábil, fictícia, é uma moeda virtual, ele disse claramente que os BRICS estudam, neste momento, criar uma moeda desta natureza, né? Porque, veja, um dos pontos do acordo que nós fizemos com a China foi usar reais e yuan no nosso comércio bilateral. Mas como nós vendemos muito mais do que compramos, vai sobrar yuan, seja num sistema eletrônico contábil, ou mesmo em dinheiro vivo, que a gente guarda os yuans aqui no nosso Banco Central. Onde é que você pode gastar esse saldo de yuan que sobra todos os anos? Em dólar eu sei que são 30 bilhões que sobram, mas yuan são muito mais, porque você precisa muitos yuans para comprar $1, né? Então, o que a gente faz com esse saldo? Só pode gastar na China. Mas nós não temos o que comprar na China, porque nós compramos muito menos do que eles compram de nós. Então, esse é um problema que vai ter que ser enfrentado, por isso que há necessidade de uma moeda comum, virtual, que você não usa no dia a dia no comércio, mas que vendeu para a Índia, usando esta moeda, sobrou para o Brasil X milhões desta moeda. Mas aí, esta moeda, que não tem nome ainda, eu posso gastar na China, eu posso gastar na Rússia, eu posso gastar na África do Sul. Sem dizer que tem 19 pedidos de ingresso no BRICS, que é o bloco mais importante que existe nas Nações Unidas hoje. Existem vários blocos, né? G7 é um bloco, G20 é um bloco, tem vários pequenos blocos na América Central, etc, etc. Mas o BRICS, esta sigla, que começou com BRIC, depois entrou a África do Sul, é o bloco, não é um bloco militar, é um bloco político, cultural, econômico, diplomático, etc., mas não é militar. Não tenha nenhuma ilusão que se Rússia e China se aliarem para fazer uma guerra aí em qualquer lugar do mundo,
o Brasil, a Índia e a África do Sul não têm nenhum compromisso de sair em defesa deles. Então, o discurso do Lavrov surpreendeu o mundo inteiro e foi muito positivo.